Amém, irmãos e convidados que têm nos assistido através do canal da Igreja Ribeirão das Neves. Nós hoje iremos dar continuidade à leitura do jornal Árvore da Vida, e essa é a edição de número 337. Nós vamos ler a coluna O que Deus uniu. O título da mensagem de hoje é a importância de pedir perdão. Queremos pedir a você que está nos assistindo, que dê o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, nos ajude a manter esse canal, que essa é mais uma opção que você tem de estar desfrutando de um canal saudável, com palavra saudável, onde o Senhor pode te falar novamente, te encorajar. Ó Senhor Jesus. Então vamos para a mensagem. A importância de pedir perdão. Pedir perdão é um tema muito vasto, né? Ele abrange toda a nossa vida e é uma necessidade que nós temos de pedir perdão, que a todo momento nós devemos estar reconciliados, tanto para com o Senhor, também tanto para com os homens, e até mesmo o nosso serviço ao Senhor depende de quanto nós liberamos o perdão e quanto nós pedimos o perdão. Mas isso é um assunto ainda para um outro momento, falar a respeito do perdão da sua forma ampla. Nós rogamos ao Senhor que Ele nos dê uma outra oportunidade de falar a respeito disso. Nós hoje vamos falar de pequenos detalhes que às vezes passam por despercebidos em nossa união, em nossos relacionamentos, que há necessidade de pedir perdão, mas às vezes nós não o fazemos, né? É como se nós estivéssemos hoje procurando alguns detalhes para fazer aquela manutenção preventiva. Quando, por exemplo, em uma parede aparece uma trinca, dependendo ali de onde está a trinca, você consegue consertar com uma boa argamassa, uma boa tinta e tampa ali aquela trinca. Porém, quando a trinca se expande e atinge coluna, ou atinge alguma base mais sólida, onde atrapalha a estrutura, então o tipo de tratamento é outro. Da mesma forma, é a mensagem de hoje. Esse é um tratamento que pode ser duradouro, pode te prevenir de vários problemas, pode até te prevenir de perder o seu casamento, de perder o seu relacionamento. Então, são detalhes que os irmãos sábios nos ensinam e que nos ajuda e que nos encoraja a manter firme a união a qual o Senhor nos deu. Para a base dessa comunhão que teremos, vamos ler Tiago, capítulo 5, o versículo 16, a parte A. Tiago 5, versículo 16, a parte A, que diz: Confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para serdes curados. Então, a necessidade de confessar, a necessidade de orar, para assim nós sermos curados. Senhor Jesus. O artigo do Jave fala assim: é no casamento que cometemos a maior parte dos erros. Isso é verdade. Nós, quando somos jovens e ainda estamos sob o cuidado dos nossos pais ou dos tutores que cuidam de nós cometemos vários erros. Depois ficamos maior, começamos a entrar num relacionamento, ali ainda datado em namoro, nós também cometemos erro, mas procuramos ser mais cingidos, evitamos cometer erros graves, né, com o nosso cônjuge ou com o nosso futuro cônjuge. Mas depois que casamos, aí nós perdemos o crédito que nós devemos dar aos cuidados amorosos e abrimos um pouco a guarda, e assim os nossos erros, as nossas fraquezas ficam cada vez mais evidentes e mais expostos. E é engraçado que no casamento as consequências desses erros podem ser muito graves.
Por isso é necessário, cada momento, nós termos luz diante do Senhor e procurar nos aprimorar, nos ajustar nessa bênção que é o casamento. Ó Senhor Jesus. Então, nós precisamos ter certas medidas, certos cuidados, como nós tínhamos, por exemplo, quando ainda estávamos namorando, quando ainda era noivo, quando ainda estamos na fase da conquista, onde nós tínhamos cuidados, né, de como falar, de como agir. Às vezes nós pensávamos muito antes de falar certas coisas, de responder de certas maneiras, e quando chega o casamento, acabamos que deixamos de lado essas pequenas questões. E o problema de cometer um erro é que, ao invés de nós pedirmos perdão na hora, nós propomos acalar e tentar fazer com que aquela situação seja esquecida. Porém, nós temos que ver que quando nós erramos, principalmente com o nosso cônjuge, não é somente a questão do erro em si, só o problema que você errou. É o que acontece na hora que você erra, na hora que eu erro. Por exemplo, quando nós erramos, pode vir junto com o nosso erro certos sentimentos que se afloram e acaba gerando muita tristeza, muita decepção e, consequentemente, a vida em determinados momentos faz lembrar essa ofensa. Tanto aquele que ofendeu como aquele que é ofendido lembra daquela situação e fica triste, né? Fica desmotivado. Por exemplo, o Javi coloca aqui 2 tipos de exemplos disso. Fala assim: depois que a esposa serve o almoço, o marido assentado à mesa a desdenha ou critica, dizendo que ela nunca faz nada direito, ela certamente ficará muito triste. Se esse evento ocorrer na presença de outras pessoas, essa tristeza pode ser registrada com mais força ainda na memória. Assim, toda vez que a esposa fazer o almoço e chamar o marido para comer, a lembrança do fato e a emoção sentida na ocasião podem ser revividas sem que ela tenha dado permissão para sentir tudo de novo. Ou seja, se nós tratamos a nossa esposa com desdém, fazemos correções de maneira severa e principalmente na presença de outras pessoas, não foi só a sua atitude em corrigi-la que é o problema. O problema é o que vem depois dessa correção, o sentimento que ela teve na hora da sua repreensão, na hora que você falou, na hora que você criticou. Esse sentimento, ele fica guardado junto com o erro, na mente, na emoção, no coração da esposa. Da mesma forma, uma experiência contrária, a esposa também pode fazer o marido sofrer. Muitos maridos, voltando do trabalho, gostam de passar na padaria para comprar coisas para casa. Se a esposa não o reconhece e, pior, o critica, dizendo que ele não é bom nessas coisas, isso pode deixar marca indelével na memória dele. Essa lembrança e a emoção guardada podem ser despertadas toda vez que ele passar pela padaria ou pensar em comprar algo para casa. Ou seja, a esposa critica o marido porque ele não faz uma compra errada, mas ele gostava de ir na padaria e comprar alguma coisa para casa, mas chega em casa, recebe uma crítica, ouve algo que o desagrada, então também gera um sentimento contrário. Então, toda vez que ele passar na padaria, ele vai lembrar dessa ofensa que ele sofreu, e isso, em vez de aperfeiçoá-lo, pode fazer uma retração. A pessoa pode querer não mais fazer determinada coisa ou cumprir determinada coisa por medo de ser criticado. E no casamento nós não podemos ter medo de avançar. Nós, como cônjuges, devemos dar sempre liberdade para que o nosso cônjuge tenha ambiente para crescer, para se aperfeiçoar. E toda vez que nós criticamos, nós
acabamos atrasando o processo, né, de fazer com que a nossa casa seja um lar abençoado e feliz. Ó Senhor Jesus. Então, nós temos uma série de elementos emocionais associados aos erros. Não é só o erro, tem uma série de elementos, uma série de consequências. Errar, todos nós vamos errar, principalmente no casamento. Mais cedo ou mais tarde, nós cometemos erros. Tem erros que são gravíssimos, né? Mas erros que podem ser tratados, que podem ser ajustados, que podem se achegar à luz do Senhor e ter comunhão a respeito de aperfeiçoamento, nós devemos dar liberdade para que haja perdão em nossa casa, para que haja bênção em nosso lar. Dependendo do seu impacto, a emoção pode sofrer muitíssimo e ser dilacerada. Então, o erro é uma coisa, mas o impacto da crítica, da ofensa, pode ser, às vezes, muito mais danoso, muito mais trágico do que o erro em si. Então, a saída para nós hoje é cada momento nós pedimos perdão. Essa é uma necessidade vital no nosso casamento. Errar é humano. Nós também não queremos permanecer errando. Cada um de nós quer cada vez mais acertar, ter um bom convívio com a esposa, com o esposo. Porém, se acaso houver necessidade de pedir perdão, é necessário pedir perdão. É reconhecer o erro. Reconhecer que errou e buscar ser aperfeiçoado e buscar não ofender a pessoa por causa do seu erro. Não buscar se justificar, não buscar também se defender. O caminho que nós devemos tomar é o caminho da cruz e pedir perdão. Ó Senhor Jesus, o Jave termina dessa maneira. Se há uma maneira de as lembranças perderem a força e a emoção ser restaurada, pedir perdão toda vez que errar com o cônjuge. Essa é a única maneira, né? Só há uma maneira de as lembranças perderem a força e a emoção ser restaurada. Pedir perdão toda vez que errar com o cônjuge. O pedido do perdão não apagará as lembranças, mas diminuirá a força e reduzirá a zero a emoção negativa que não perde tempo para vir acoplada às memórias, despertada por algum gatilho do dia a dia. Então, se nós queremos que os nossos erros sejam apagados da memória daquele que convive conosco, nós devemos pedir perdão sempre. Também se abrir ao perdão, para que no convívio do dia a dia esses erros não venham aflorar. E hoje muitos casais, por negligenciar esses pequenos detalhes do dia a dia, por causa da correria do dia a dia, às vezes nós ofendemos e nem ligamos para isso, nem importamos com o grau que isso pode dificultar o nosso casamento. Aí, se nós perdemos esse referencial de estar sempre buscando luz do Senhor, pedindo perdão, se humilhando, chega um dia que nem mesmo nós conseguimos suportar o nosso casamento. Nós não conseguiremos entender por que as pessoas se esfriam tanto, por que as pessoas perdem o amor, por falta de coisas, né, que são pequenas, são detalhes do dia a dia, mas se passar despercebido, acaba criando um grande problema. Muitos casamentos terminam por falta de perdão. Existem sim erros graves, mas também existem formas de nós guardar nossa casa, tampando as brechas, sem que nada venha impedir que a bênção do Senhor flua, principalmente através do nosso casamento. Aí tem mais um tópico que diz assim: se marido e mulher desejarem ter dias mais felizes no casamento, terão de aprender a pedir perdão quando errarem. Isso é capaz de fechar as feridas que abriram um no outro. Ó Senhor Jesus. Então essa é a palavra do Jave hoje. Eu rogo ao Senhor que o Senhor continue mantendo você e sua esposa, ou sua esposa, e você firme nesse caminho de bênção, de luz, onde o Senhor pode nos guiar, onde o Senhor pode nos abençoar, e se necessário, peça perdão. Todo momento é necessário que você esteja disposto a abrir o seu coração e abrir a sua boca a pedir perdão ao seu cônjuge, para que os dois possam avançar juntos.
Jesus é o Senhor.